Eu conheci o trabalho de Ciência, Tecnologia e Sociedade em 1982, quando eu participei de um grupo de pesquisa do Instituto de Geociências, orientada pelo professor Renato Dagnino. E conheci também o Amilcar Oscar Herrera, e, nesse sentido, nasceram as minhas pesquisas com essa orientação. Depois eu vim para a Universidade de Brasília, primeiro como professora substituta. Em 95, ingressei no quadro permanente, o qual me encontro até hoje. Nesse ínterim, eu pesquisei várias propostas pedagógicas para a educação para a emancipação, articulando com tecnologia, sobretudo, ciência, mais recentemente. Nesse sentido, eu vou apresentar a minha leitura sobre o Freire e Saviani no ensino CTS. Iniciarei com o que é o ensino de CTS. Em seguida, eu passarei a problemática do Freire, a posição do Freire, finalizarei com a perspectiva de Saviani e, ao final, eu farei as considerações acerca dessas duas correntes pedagógicas contra-hegemônicas para o ensino CTS e qual a importância para a superação da opressão na sociedade do conhecimento, que nos obriga a um adoecimento, à competição e à elitização do conhecimento, transformando-o em patente para o gozo de uma minoria. Então, vou passar a apresentação. O que é o ensino de ciências? Por que uma educação CTS nesse sentido? Strider propõe uma matriz que busca caracterizar o ensino de ciências tendo como referência 3 parâmetros: racionalidade científica, desempenho tecnológico e participação social. E 3 propósitos de educação científica: percepções sobre a ciência, questionamentos da tecnologia e compromisso social. Diante da necessidade de inovar a educação científica, Alckmin e Auler afirmam que o surgimento do movimento CTS no ensino de ciências está relacionado a 2 fatores. O primeiro fator insere-se a influência dos movimentos sociais e acadêmicos de crítica aos rumos do modelo de desenvolvimento da tecnociência e à prática convencional do ensino de ciência. O segundo fator refere-se ao descontentamento com o ensino de ciências. Havia um movimento de educadores da ciência que reivindicavam uma educação científica que se contrapusesse ao propósito de formação de cientistas, que seria destinada para formar cidadãos, o qual Alkenhead denomina de educação humanista. Para Alkenhead, o movimento de educação científica para a cidadania foi adotado em diversas denominações, e assim ele considera o CTS foi um dos slogans desse movimento. Nesse sentido, podemos caracterizar o movimento CTS em 2 vertentes: a que faz a crítica do modelo decisionista da tecnociência e que pode ser caracterizado pela matriz proposta por Strider, e que considera essa educação com o propósito de formação para a cidadania. Então, repetindo, o que é a educação, o movimento CTS para esse autor? De um lado, tem a matriz, proposta por Strider, que é aquela matriz dos 3 ligações que eu falei no começo, e aqui considera essa educação com o propósito de formação para a cidadania.
Para Neder e Moraes, nossa capacidade científica tornou-se subutilizada, o que gera um processo político e ideológico contrário. Ao invés de ampliar a pauta de interação com as demandas sociais mais amplas da sociedade, com movimentos sociais, comunidades, governos locais, economia popular, povos tradicionais, a educação científica atual leva ao vinculacionismo universidade e empresa, o que poderá sufocar a agenda científico-técnica para a sociedade. Um dos indicadores disso é o divórcio entre as pautas agentadas nas políticas científicas e a da inclusão socioprodutiva. Um exemplo disso, muito claro, é a atual política de sementes, que ela coloca nas mãos das empresas o direito de comercializar e de produzir. Tira da mão do camponês a compra de sementes para a sua própria produção. Então, isso é uma política de ciência e tecnologia do campo que tira o trabalhador de um componente essencial. E tudo com o aval do governo. Concordamos com Dagnino que há necessidade, na atual fase contemporânea, do ensino de ciência, resgatar a dimensão social implícita no triângulo de Sábato. O primeiro é a infraestrutura científica e técnica, correspondente a centros e agências de pesquisa das universidades. O outro é a estrutura econômico-produtiva, em geral, todo o aparato a cargo do Estado e dos grupos privados na geração de produtos e serviços, processos e cadeias econômicas. E o terceiro é o governo, enquanto atuação de políticas que alcançam recursos ou poder de compras públicas. Esses vértices fundamentam as concepções do PLACT, que é o pensamento latino-americano de ciência, tecnologia e sociedade, com o movimento que antecedeu o desenvolvimento acadêmico e universitário especializado nos estudos CTS. Enquanto o PLACT assumiu o caráter claramente disciplinar para integrar diagnósticos, perspectivas, propostas e programas de ação entre áreas científicas e tecnológicas, com base nas ciências sociais humanas, os estudos CTS, ao contrário, foram convertidos em produção disciplinar de educação, sociologia, antropologia, ciência política ou filosofia. Nesse sentido, todo o campo de educação científica está fortemente envolvido em todos os três vértices do triângulo. A educação científica passa a ser importante matéria-prima ou instrumento epistêmico que integra tais coalizações com os atores dos demais vértices. Diante disso, Dagnino considera que é fundamental consolidar o quarto vértice, vinculando ao que poderíamos chamar de esfera econômica comunitária ou solidária. Esse novo vértice em si demanda um tipo de capacitação, formação e educação científica formal com base nos estudos de ciência e tecnologia mais vinculados às aplicações científicos técnicas para a resolução de uma agenda de políticas sociais e de inclusão socioprodutiva. Encontramos-nos no ensino de CTS na América Latina diante de um desafio. Se não acelerarmos a integração das estratégias de educação científica na perspectiva do quarto vértice, aumentarão a subutilização das pessoas, a desocupação da mão de obra, a desqualificação e a descolarização negativa em nossos países. Ankenhau considera o CTS um slogan de educação científica humanística que faz oposição ao ensino tradicional de ciências vinculado para a formação de cientistas. Centra-se na aplicabilidade das ciências, promovendo valores humanos e também no ponto de vista dos estudantes, enquanto cidadãos consumidores de ciência e tecnologias em seu cotidiano. Para ele, a educação científica humanística é uma opção aos currículos centrados na visão de cientistas ou carreiras correlatas, pois enfatiza a educação para a cidadania, para a tomada de decisão, para a ação social responsável, para atuar na sociedade científica e tecnológica. A seu ver, o significado da educação científica humanística corresponde aos objetivos do que se tem denominado educação para a ciência, ou educação para a alfabetização pública, ou para a alfabetização científica funcional, ou para o letramento
científico, que é chamado de literacia. A educação científica para a cidadania ainda envolve domínios como os relativos aos propósitos da educação ambiental e de educação CTS, em uma perspectiva emancipatória e transformadora de tomada de decisão em questões ambientais, sociais, econômicas e tecnológicas relacionadas à ciência. Esses domínios abarcam o desenvolvimento de atitudes e valores e a compreensão dos complexas inter-relações CTS em temas sociocientíficos e em temas controversos, incluindo discussão das relações entre modelos de desenvolvimento e modelos econômicos. Nesse campo, Néder e Moraes argumentam que a presença histórica da educação científica freiriana é muito relevante para não ser integrada ao movimento CTS e aos estudos latino-americanos, pois diz respeito ao desenvolvimento de participação social relativa à educação científica com perspectiva baseada nos ideais desse educador brasileiro. Existem grandes tributos a Paulo Freire no Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Malta, Nova Zelândia, dentre outros países. Publicou mais de 30 livros e artigos em diferentes línguas. Milhares de livros, artigos, teses e vídeos e outras produções têm sido, direta ou indiretamente, inspiradas pelos seus trabalhos. A sua obra é, sem dúvida, uma contribuição da América Latina para o movimento CTS. Os princípios de sua pedagogia têm uma perspectiva cultural. A sua visão filosófica de mundo toma em consideração a capacidade humana de transformar o mundo. Paulo Freire desenvolveu uma teoria sobre a conscientização que é considerada como processo em que os estudantes são encorajados a analisar a sua realidade, de forma a atuarem com consciência para transformar a sociedade. Nesse sentido, a sua pedagogia focou sobre as condições de vida dos oprimidos. Para Freire, educação é mais do que a mera ação de ensinar a ler e escrever. Seu objetivo vai além do ensino dos conteúdos, sem significado social para a transformação humana. Ele focalizava sua teoria, sua pedagogia, nas condições de vida dos oprimidos, com a qual ele conviveu. Entende-se assim que o programa pedagógico de Paulo Freire não se reduzia a um conjunto de técnicas ou um método teórico de escrever palavras. Freire dizia que a educação emancipadora não deveria ser a educação bancária, que ele conceituou como uma metáfora em que os conteúdos de ensino são vistos como depósitos, os estudantes como meras mentes vazias a ser depositado, o conhecimento e o professor como depositante. Ele criticou essa educação em que o professor deposita na cabeça dos alunos o conhecimento, o qual foi denominada por ele como educação dos opressores. Em contraposição, ele propôs uma educação dialógica que promove a liberação do oprimido. Ele afirmava que, enquanto no processo de dominação o sujeito conquista a outra pessoa e a transforma em coisa, no processo dialógico, a característica central é o fato de que uma pessoa não anula a outra. No processo dialógico, os sujeitos encontram-se em cooperação para transformar o mundo. Dizia ele que diálogo não é o que impõe, o que maneja, mas o que desvela a realidade. Freire propunha uma educação problematizadora de caráter reflexivo e desvelamento da realidade. É nessa reflexão que o diálogo permite a educação para a prática da liberdade, na qual o diálogo começaria a partir da reflexão das contradições básicas da atuação existencial. Para ele, problematizar é exercer uma análise crítica sobre a realidade e o problema, o que ocorre quando os educandos se voltam dialogicamente para a realidade a fim de transformá-la. Esse processo se dá por meio da colaboração e da comunhão de ideias, em um processo de libertação e superação das condições sociais vigentes. Como afirmava, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A pedagogia de Freire é a da transformação social. Em vez de reproduzir o mundo, o transforma. Assim, o educando usaria a leitura e a escrita para desencadear um processo social de transformação de sua realidade.
Para isso, ele propunha um processo de alfabetização que começava com palavras geradoras. Isso se dava em 3 etapas. Na primeira, se faz a leitura do mundo, investigando com os estudantes a situação social, preparando materiais a partir da cultura da própria comunidade no círculo de cultura. A segunda etapa seria a de compartilhar o mundo com os outros. Era uma discussão da situação existencial dos estudantes para analisar as palavras geradoras de imagens representativas da cultura deles. E na terceira etapa, ocorria a construção e reconstrução do mundo em que se reflete sobre como mudar as condições de opressão. Freire critica o monologismo da comunicação, afirmando que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Caso contrário, far-se-á comunicados, extensão e invasão cultural e não uma verdadeira comunicação. Para Freire, o homem é um ser de relações que, desafiado pela natureza, a transforma com seu trabalho, criando o mundo da cultura. E ao criar o mundo do trabalho e da cultura, ele se percebe historicamente imerso na contradição, opressores oprimidos, advindo daí a necessidade da sua superação. É impossível, na perspectiva freiriana, compreender o pensamento fora de sua dupla função, cognitiva e comunicativa. Nessa perspectiva, Freire considerava essencial que o educador dialógico, atuando como membro da equipe interdisciplinar, contribua para problematizar esse universo temático, recolhido na investigação, ao invés de simplesmente devolvê-lo como dissertação aos homens de quem o recebeu. Em vista disso, Freire critica o elitismo das lideranças sobre as massas oprimidas, mesmo em situações ditas revolucionárias, pois não é revolução o que na prática se configura como dominação. Para ele, uma liderança que não seja dialógica está mantendo o dominador dentro de si mesmo como uma sombra. A intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica primordial deste mundo cultural e histórico. Daí que a função gnosiológica não possa ficar reduzida à simples relação do sujeito cognoscente com o objeto cognoscível. Sem a relação comunicativa entre sujeitos cognoscentes em torno do objeto cognoscível, desapareceria o ato cognoscitível. Para Freire, a educação é um ato político e de comunicação, e não de extensão, pois a comunicação implica a reciprocidade que não pode ser corrompida. Comunicação e educação é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas o encontro dos sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. No processo de alfabetização, isso ocorria pela seleção de palavras geradoras a partir da cultura dos estudantes, pela exploração das palavras com sua divisão silábica e por um processo de criação de novas palavras pela combinação silábica. Paulo Freire usava, por exemplo, com os alunos que trabalhavam na construção civil, a palavra geradora tijolo, e a partir dessa palavra ele começava a discutir a situação das condições de habitação deles. Enquanto a situação de vida era compartilhada e desvelada, Paulo descompunha a palavra tijolo em suas sílabas, tijolo, e em sílabas correspondentes, lá, tá, té, ti, to, tu, já, jé, ji, jo, ju, lá, lé, li, ló, lu. Continuando o processo, se fazia a construção de novas palavras pela combinação silábica. Por exemplo, ao se juntar lu com tá, poderia se formar luta, lo com já, loja, lo com te, lote. Nesse processo, Paulo Freire fazia uma discussão sobre a situação existencial e perguntava: por que vocês constroem casa de tijolo e moram em casa de barro ou de palha? E aí os trabalhadores começavam a refletir sobre o significado do tijolo. Quando usava a palavra favela como palavra geradora, além de construir palavras a partir das sílabas de favela, ele discutia
sobre a situação de habitação que eles se encontravam. Alimentação, vestuário, saúde e educação. E as pessoas se engajavam, porque estavam indo para a escola para discutir sobre as suas condições de vida e percebiam que, ao aprender a ler e escrever, eles poderiam reivindicar alguma coisa e poderiam melhorar com aquele conhecimento sobre a situação de sua vida. O que queremos em CTS é que os nossos estudantes cheguem à escola e tenham interesse em aprender ciência, porque verão que com ela poderão reconstruir seu mundo e poderão viver melhor com esse conhecimento científico. Mas não um conhecimento que venha de cima para baixo, mas um conhecimento que esteja presente na sua vida e que tenha um significado. É isso que Paulo Freire propunha. Uma educação para a mudança social, o que ocorre pela participação. Paulo Freire, as palavras geradoras repletas de sentido para os educandos são instrumentos de repensar o mundo, como afirmou. E não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me alongar em considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, como se o fenômeno vital pudesse ser compreendido fora de uma trama histórico-social, cultural e política. Como se a vida, a pura vida, pudesse ser vivida de maneira igual em todas as suas dimensões, na favela, no cortiço ou numa zona feliz dos Jardins, o bairro Nobre de São Paulo. Se sou professor de biologia, obviamente, devo ensinar biologia, mas ao fazê-lo, não posso seccioná-la daquela trama. Giraldelli analisa as principais forças em filosofia da educação no Ocidente moderno e contemporâneo, em especial a do Brasil nos últimos anos, e localiza na contribuição de Paulo Freire, junto com o alemão Herbert e com o norte-americano Dewey, a formulação das linhas mestras da pedagogia moderna, juntamente com o trabalho atual do neopragmatismo, sobre o qual nasce a filosofia da educação, inspirada nos filósofos norte-americanos Richard Rorty e Donald Davidson. De Herbert, Dewey, Freire e os pós-modernos, Giraldelli elabora um quadro filosófico didático que aproveitamos para incluir outro filósofo brasileiro, Dermeval Saviani. Vocês têm alguma dúvida? Posso ir fazendo a exposição. A justificativa na sua inclusão é dada a seguir. Dermeval Saviani é professor emérito da Unicamp, ganhador dos prêmios Jabuti e do CNPq de Literatura e Ciência, respectivamente, e tem dezenas de publicações entre artigos e livros. A proposta educativa de Saviani é tributária da concepção dialética, especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades no que se refere às suas bases psicológicas com a pedagogia histórico-cultural desenvolvida pela Escola de Vygotsky. O educador postula que o dominado não se libera se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. Para esse educador, cientista e filósofo, a educação é entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como a mediação no seio da prática social global. Para Saviani, na pedagogia tradicional, Herbert, predomina uma visão intelectualista e enciclopedista, uma vez que os conteúdos trabalhados nas escolas são separados da experiência e da vivência dos alunos, prevalecendo uma concepção de educação, ensino, formalística e acrítica.
O entusiasmo que ocorreu com o advento da pedagogia tradicional, que prometera acabar com a ignorância, convertendo súditos em cidadãos, seguiu progressivamente uma crescente decepção, pois, além de não conseguir realizar seu desiderato de universalização, ainda teve de curvar-se ante o fato de que nem todos os bens se ajustavam ao tipo de sociedade que se queria consolidar. A metodologia de ensino, seguindo os pressupostos pedagógicos da pedagogia tradicional, enfatiza a exposição oral da matéria pelo professor aos alunos. A avaliação centra-se no mestre, que avalia os alunos, seja por meio de interrogatórios ou com aplicação de provas fundamentadas em visões de mensuração e classificados que reafirmavam e acirravam as concepções da sociedade capitalista. Para Ghirardelli, o processo de ensino-aprendizagem, para Herbert, começa com a preparação, que consiste na atividade que o professor desenvolve recordando ao aluno o assunto anteriormente ensinado ou algo que o aluno já sabe. O professor, após a preparação, pode apresentar aos alunos um novo assunto, os conceitos morais, históricos e científicos, que serão a matéria do processo de ensino-aprendizagem, constituindo-se carro-chefe do processo mental, despertando interesses. Uma vez que o novo assunto foi introduzido, isto é, foram apresentados na medida de novas ideias e conceitos morais, serão assimilados pelos alunos à medida que forem induzidos a uma associação com as ideias e conceitos já conhecidos. O aluno já aprendeu o novo por associação com o velho, necessitando agora sair do caso particular exposto e traçar generalizações, abstrações, leis. O professor pode insistir para que o aluno faça inferências e chegue então a adotar leis na moral, na ciência. Na última fase, na teoria herbartiana, o aluno deve ser posto na condição de aplicar as leis, abstrações e generalizações a casos diferentes, ainda inéditos na sua situação particular de ensino-aprendizagem. Esse método é bastante intelectual, não envolve experiências. Para Saviani, a pedagogia da escola nova começa a se desenvolver a partir do final do século XIX e se estende ao longo do século XX, situando assim com a pedagogia tradicional dentro da concepção pedagógica moderna. Sua denominação abarca um amplo movimento filosófico educacional integrado por diversos intelectuais e educadores e que faziam contraposição à pedagogia tradicional. No Brasil, a pedagogia nova ganha corpo e começa a fazer parte dos discursos por meio do movimento Escola Novista, que ganha força a partir da década de 1920 e tem o seu apogeu marcado pela publicação, em 1932, do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Para Ghirardelli Júnior, o processo de ensino-aprendizagem DIU tem início quando, pela atividade dos estudantes, eles se defrontam com dificuldades e problemas, tendo então o interesse aguçado. DIU acredita que o carro-chefe da movimentação psicológica são os interesses e que esses são despertados pelo encontro entre dificuldades e a delimitação do problema. Assim, para DIU, de atividade, seguem-se a enumeração e a eleição de problemas, e daí segue o passo 3, que é a formulação de hipóteses ou caminhos heurísticos para enfrentar os problemas admitidos na fase anterior. No quarto passo, a didática da teoria diuniana pretende alimentar as hipóteses formuladas na fase anterior. Sendo assim, a atividade do professor e dos estudantes é de buscar nas bibliotecas e outros meios, inclusive na própria memória, os dados capazes de dar uma arquitetura mais empírica às hipóteses, ou melhor, razoabilidade aos caminhos heurísticos. Na última fase, na teoria diuniana, opta-se por uma ou duas hipóteses em detrimento de outras, uma vez que há a confirmação destas por processos experimentais. Então, se no modelo de Herbert o que prevalece é a abordagem intelectual, na perspectiva pragmatista tem prioridade a experiência. Tem-se, então, ou uma tese ou opta-se por uma heurística, e assim por uma conclusão, na medida em que a plausibilidade das outras formulações heurísticas caiu por terra diante das exigências de coerência lógica.
Então, se de um lado tem-se da teoria, sem contato com o real, por outro tem o problema e formulação de hipótese e experimentação. Então, se por um lado tem a tônica no ensino intelectual, na outra, no seu extremo oposto, na pedagogia da escola nova, enfatiza-se a sociedade pela experiência. Ou seja, teoria versus prática. Saviani teoriza que as propostas pedagógicas contra-hegemônicas são entendidas como aquelas em que se insere dentro das perspectivas tecnológicas educativas, cujas orientações, abre aspas, não apenas não conseguiram tornar-se dominantes, mas que buscam intencional e sistematicamente colocar a educação a serviço das forças que lutam para transformar a ordem vigente, visando instaurar uma nova sociedade. Para ele, a pedagogia de Freire se insere nessa perspectiva, juntamente com a de Trachtenberg, ele mesmo, entre outros. Freire percebe que a educação escolar é atribuída papel fundamental por possibilitar a transformação da sociedade na medida em que oferece os subsídios para que seus atores oprimidos conheçam de forma crítica a realidade na qual estão inseridos e se tornem agentes transformadores. Segundo Freire, somente o homem das protagonistas da sociedade opressora, portanto o oprimido, e após ter passado por um processo de conscientização crítica via educação, é capaz de entender e transformar a própria condição opressora em que vive. Para Giraldelli Júnior, Freire vê o processo ensino-aprendizagem iniciando-se um momento especial, quando o educador está vivendo na comunidade dos educandos, observando suas vidas e participando de seus alunos, pesquisando sobre a comunidade, deixando de ser educador para ser educador educando. Giraldelli entende que Paulo Freire concorda com Dio, mas acredita que os problemas não são tão motivantes quanto os demais geradores, quanto os temas geradores, palavras-chave colhidas no seio da comunidade, o de educandos e que podem despertar a atenção desses, uma vez que fazem parte de suas atividades. Então, Giraldelli aproxima Freire de Dio, né? Mas, por outro lado, ele discorda porque para Freire não é tão importante os problemas, mas a partir dos temas geradores que são extraídos dos problemas. Uma vez que os temas geradores já tenham sido trabalhados, começa-se a problematizá-lo, de modo que os temas geradores passam a ser entendidos como problema político. A problematização ocorre se o tema gerador é visto em suas relações com o poder, com a perversidade das instituições, com a demagogia das elites, etc. O passo 4 é o momento que o educando e educador percebem o que acontece com eles, quanto seres sociais e políticos. Chegando, então, à conscientização, passam a ser considerados, ter consciência de suas condições na polis. O passo final, na teoria freiriana, é a tentativa de solução do problema, apontado desde o tema gerador, através da ação política, que pode, inclusive, ter desdobramentos práticos de ação político-partidária. Quanto à pedagogia pós-moderna, Saviani não a analisa, pois termina sua investigação no Brasil no início do século XX. Giraldelli assinala que no início do processo de ensino-aprendizagem, segundo a postura pós-moderna, se dá pela apresentação direta de problemas, situações problemáticas, ou mesmo curiosas e difíceis, questões culturais, éticas, étnicas, de convivência entre gêneros, mentalidade e modelos políticos diferentes. Na sequência, o processo de ensino-aprendizagem visa relacionar as situações problemáticas e os problemas propriamente ditos, com aqueles presentes na vida cotidiana dos estudantes, dos seus avós, pais, enfim, do grupo social ou familiar, ou de amigos e até mesmo do seu país. No passo 3, é feita a redescrição das narrativas nas quais os problemas estavam inseridos, através de outras narrativas de ordem ficcional, histórica, científica e filosófica. O importante é o estudante perceber que essas narrativas se redescrevem aquelas não estão hierarquizadas epistemologicamente. A seguir, o estudante é convidado a propor
sua narrativa de redescrição das narrativas em que estavam inseridos os problemas e discutir a pertinência deles com os colegas e com o professor. Por fim, o que se tem é o recolhimento das ideias e sugestões vivindas, né, das narrativas e de suas redescrições para a condução intelectual, moral e estética no campo social, cultural e político de cada um. Ghirardelli não analisa dessas teorias como opostas, mas como complementares. Já Saviani as classifica em duas grandes tendências, hegemônica, Herbert e Dill, e contra-hegemônicas, Freire e Saviani. Saviani inclui ainda outras ideias pedagógicas na tendência hegemônica que Ghirardelli não considera. Pedagogia tecnicista, anos 61 e 69, a concepção analítica, o crítico reprodutivismo e a pedagogia produtivista, que é de 69 a 2001, tendo neoprodutivismo e suas variantes, neoescolanovismo, neoconstrutivismo e neotecnicismo se desenvolvendo no país a partir de 1990. A pedagogia tecnicista tem por pressuposto a neutralidade científica e é inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, que parece com o primeiro eixo, né, daquela perspectiva de educação científica, lembram? Então, tem que ter essas características. Depois é que surge o movimento CTS, historicamente. Depois a gente volta aos slides. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico. Então, nesse sentido, a pedagogia tecnicista, ela transforma a teoria taylorista, né, taylorista, fordista, também no campo da educação. Nesse momento surge a instrução programada. A concepção analítica refere-se à clareza e consistência dos enunciados relativos aos fenômenos e não aos próprios fenômenos. A ela cabe fazer a asepsia de linguagem, depurá-la de suas inconsistências e ambiguidades. Não é sua tarefa produzir enunciados que se constituam em diretrizes teóricas e muito menos práticas. A pedagogia tecnicista e analística diferem-se no plano das consequências, mas têm a mesma matriz de pressupostos: objetividade, racionalidade e neutralidade, colocados com condição de cientificidade. Então, para ser científico, tem que ser neutro, racional, objetivo. A visão crítico-reprodutivista em educação emergiu na década de 1970, junto à presença da pedagogia tecnicista e a concepção analítica, fazendo a crítica da educação dominante e pondo em evidência as reais funções da política educacional que eram acobertadas pelo discurso político-pedagógico. As principais referências dessa visão são a teoria do sistema, do ensino enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado, e teoria da escola dualista. A pedagogia produtivista iniciou a partir da década de 1990 e tem como fundamento a ordem econômica denominada pós-fordista e pós-keynesiana. Assentando-se na exclusão, pressupõe que não há lugar para todos. Estimulando a competição e buscando maximizar a produtividade, isto é, o incremento do lucro, a extração da mais-valia, ela rege-se por uma lógica que estabelece o predomínio do trabalho morto, capital, sobre o trabalho vivo, conduzindo à exclusão deliberada dos trabalhadores. As bases pedagógicas da pedagogia produtivista são o aprender a aprender, cuja ênfase recai na aprendizagem do estudante. Isso gera um retorno das ideias escolanovistas e daí o neo-escolanovismo. Eu fiz esse quadro, mas não está visível. Mas eu tentei sintetizar e comparar as diversas perspectivas. Em relação à CTS, em História do Tempo e Tempo da História, Saviani pondera que devemos ter mais cuidado com a natureza e faz um alerta. Tenhamos, porém, cuidado.
Essas teorias referem-se a fenômenos do universo, buscando descrever objetivamente como eles se comportam. Como destacado por Hawking, o princípio da incerteza de Heisenberg é uma propriedade inescapável do mundo, e não simplesmente uma incapacidade insuperável do sujeito de conhecer as propriedades do mundo. Então, o que Hawking descobriu é o que está exposto na natureza. Não é uma incapacidade do homem de conhecer. Então, isso vai ao encontro da pedagogia pós-moderna, porque para a pedagogia pós-moderna não há verdade. O que há são discursos sobre a realidade, porque tudo é fruto do sujeito que conhece, que descreve o mundo. Já Saviani, apoiado em Hawking, que faleceu recentemente, o universo não tem discursos, ele se explica por leis que são experimentadas. Quanto ao ensino dos conteúdos científicos e tecnológicos, na perspectiva das ideias de Saviani, ou pedagogia histórico-crítica, segundo Porto e Teixeira, sintetizam experiência de intervenção no ensino de biologia em uma turma da EJA, a qual resultou em considerações das quais selecionamos as que seguem. Na experiência de intervenção, os resultados sinalizaram que é necessário contemplar aspectos como os conteúdos específicos da disciplina, elementos de prática tecnológica e temas sociais envolvidos nessa relação complexa. Permeando a organização didática, os elementos sociais precisam ser garantidos. Isso inclui a necessidade de pensar discussões envolvendo as interrelações, CTS, perpassando por questões a respeito da natureza, da ciência, da tecnologia e a influência desses elementos sobre a sociedade e a sociedade sobre a ciência e tecnologia. 2. Ademais, é de fundamental importância a discussão dos aspectos socioeconômicos para a compreensão do processo de construção do conhecimento científico. Segundo os autores, esses elementos suscitam reflexões acerca das ideologias e interesses que permitem as decisões relacionadas tanto às políticas de CIT quanto às decisões dos atores sociais. Ademais, é de fundamental importância a discussão dos aspectos socioeconômicos para a compreensão do processo de construção do conhecimento científico. Então, na hora que se está expondo ou fazendo a demonstração, enfim, é preciso que o professor articule, por meio de problematizações ou perguntas, o conteúdo com a realidade social. Um outro aspecto a ser considerado é sobre o planejamento das atividades. Foi necessário ter clareza conceitual sobre fundamentos e premissas do pensamento, pedagogia histórico-crítica e do movimento CTS para que fosse possível articular os aspectos científicos, tecnológicos e sociais. Então, é necessário ter domínio desses dois campos, tá? Para fazer essa articulação. É nesse momento que também entram em cena os interesses dos alunos, a necessidade de contextualização, a interdisciplinaridade, os conteúdos específicos das disciplinas, etc., voltados para o desenvolvimento de uma postura crítica em relação aos aspectos técnicos científicos, participação social e tomada de decisão, elementos que trazem implicações para a formação da cidadania. Por fim, é necessário levar em consideração a vida dos estudantes e o contexto social onde eles estão inseridos, para que as temáticas escolhidas reflitam os verdadeiros problemas da realidade. Em um outro estudo, Teixeira destaca os seguintes pontos de convergência entre a pedagogia histórico-crítica e o movimento CTS. A prática social. A questão da inserção da prática social, contexto socioeconômico e realidade social no ensino, é certamente o ponto de convergência mais claro entre as duas correntes de pensamento. 2. Sim. Deixa eu ver aqui no final. Eu acho que é Paula. Depois eu vejo no original, com o nome completo, porque essa citação aí, ela está...
Então, vamos lá, prática social, metodologia de ensino. Objetivos educacionais. No que concerne os objetivos da educação escolar, tanto a pedagogia histórico-crítica como o movimento CTS identificam a importância da escola como instrumento de formação para a cidadania. Para o autor, a mais radicalidade nas exposições do pensamento histórico-crítico, da pedagogia histórico-crítica, pois ela não deixa dúvidas em suas asserções de que essa cidadania está diretamente vinculada a um movimento que busca sérias transformações na sociedade injusta e excludente que hoje se apresenta. Metodologia de ensino. Ambas perspectivas teóricas advogam múltiplas abordagens metodológicas, como palestras, demonstrações, sessões de questionamento, soluções de problemas e experimentos de laboratório, respeitando seus respectivos ritmos de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, sem abandonar os aspectos conceituais e estruturais de cada setor do conhecimento. 4. Conteúdos. Saviani deixa claro a importância da escola como instância socializadora do saber elaborado. Do ponto de vista do movimento CTS, essa preocupação com os conteúdos também é verificável. E, por fim, o papel dos educadores, dos professores. Segundo o autor, os problemas precisam ser formados pela pedagogia histórico-crítica e pelo movimento CTS, modificando, assim, o perfil clássico da ação pedagógica dos professores. A pedagogia histórico-crítica, segundo Teixeira, esse autor aí, não é o Anísio Teixeira, né? A pedagogia histórico-crítica argumenta que quanto mais o professor for capaz de compreender os vínculos de sua prática com a prática social global, mais terá a contribuir no processo de formação dos alunos. Com isso, teríamos duas características essenciais que definem o papel do professor necessário na perspectiva da pedagogia histórico-crítica: a competência técnica e o compromisso político. Agora vamos às considerações finais, e em seguida a gente pode passar para o debate, as perguntas, enfim. O enfoque da educação CTS surge num contexto de crítica e reflexão sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade contemporânea. Tem gerado importantes contribuições para disseminar alternativas à formação científica, tendo em vista o ensino de ciências. Vimos que a PHC, né, é tida pelos autores que discutem com possibilidade de educação CDS, pois articula os temas científicos ao contexto histórico e faz didaticamente a passagem da prática social, à problematização, à instrumentalização, à catarse e, novamente, à prática social final. Vimos também que, dessa perspectiva, a pedagogia freiriana dialoga com a pedagogia CTS quando propõe um percurso que parte da realidade dos sujeitos, de seus temas principais geradores, e, por meio da conscientização, leva-se aos sujeitos a se aproximarem do conhecimento. Notamos que, em Saviani, o conhecimento ensinado, seja pela escola, é o resultado da dialética: prática social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Em Freire, esse conhecimento vem da dialética: realidade, temas geradores, conscientização. A natureza, a diferença dessas abordagens é de natureza filosófica. Enquanto Saviani tem seus fundamentos na filosofia de Marx, Freire se fundamenta na filosofia existencialista de Martin Buber e da teologia da libertação. Ter fundamento na filosofia de Marx é assumir a causa dos despossuídos, ponto de origem do próprio Marx. A partir desse princípio, Saviani elabora a perspectiva de que o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. Para, por sua vez, ter fundamento na filosofia de Freire é a partir do diálogo do homem com o outro e o mundo. Portanto, é assumir a causa dos oprimidos.
O diálogo é esse encontro dos homens mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Por isso, o diálogo é uma exigência existencial. E se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos mutantes. Sendo o fundamento do diálogo, o amor é também diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa dos sujeitos e que não possa verificar-se na relação dominação. Nesta, o que há é patologia do amor, sadismo em quem domina, masoquismo dos dominados, amor não. Professores de educação de ciências, tanto quanto gestores e formuladores, técnicos e coatores da política, ciência e tecnologia, não são neutros. Expressam a ideologia da economia do conhecimento que interessa a reprodução ampliada do capital e da dominação de mentes e corações, caso não desenvolvido um programa estruturado e de longo prazo para criar alternativas à comercialização da ciência sob a forma de tecnociência. Conforme a ideologia desta, então, nova política dos anos 1980, 90, os Estados Unidos utilizam seu sistema imperial para se manter nessa condição hegemônica, incluindo a supremacia na produção do conhecimento pela universidade. Conforme Brzezinski, que é um dos atores centrais da política hegemônica norte-americana. A geopolítica tem assinalado que a tecnociência é diretamente apropriada como benefício apenas por aqueles grandes interesses que detêm o poder econômico e das instituições midiáticas que formulam a construção simbólica da sociedade como representação ou extensão dos mercados. Não basta nos contrapormos a essa geopolítica imperial. É necessário, apropriarmos-nos criativamente da forma coletiva também de formação científica com as características exigidas pela maioria dos integrantes da sociedade. 2. Socializar, portanto, o conhecimento e sua produção torna-se mais do que estratégico, pois é a única saída para não chegarmos ao fim da história, como pressupõem as ideologias pós-industrial e pós-moderna difundido pelos países capitalistas mundiais sob a liderança do Império estadunidense. 3. Gerar na universidade, a consciência acerca que uma dupla dinâmica, que é contraditória de um futuro, que parece se bifurcar, para usar uma metáfora proposta por Prigioni. Entre trabalhar a fundo toda a perspectiva emancipadora para uma pesquisa científica e tecnológica, dotada de um projeto civilizacional capaz de enfrentar as decisões de controle e supervisão gerenciais das grandes estruturas corporativas. E B, entre trabalhar sob decisões capazes de gerar organizações voltadas para a formação de pessoal em desenvolvimento inclusivo e cultural materialmente justo. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Obrigada, essas são as referências. Eu passei para o Néder, tá? E aí ele vai colocar, disponibilizar lá na plataforma, tá? Do curso.
Música